Ok, tudo bem? Nós estamos iniciando o nosso podcast do Na Hora Online e, claro, você pode acompanhar pelo Spotify, também pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook e também na página do nahoraonline.com ou .com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio em Brasília, que é a sucursal do Na Hora Online, né? Porque o nosso estúdio em Porto Velho fica lá na Elias Goraebe e nós estamos recebendo o ex-governador e, quem sabe, futuro governador, né? O nosso pré-candidato a governo do estado de Rondônia e ex-governador, claro, Daniel Pereira, hoje diretor superintendente do SEBRAE. E ele teve aqui grandes participações, né? Principalmente na Marcha dos Prefeitos e também na reunião da bancada federal que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, com a participação de todos os prefeitos, alguns vereadores e senadores, deputados federais, todos discutindo a questão orçamentária, porque a gente sabe que os municípios vivem naturalmente, basicamente, né, onde tudo acontece, onde as pessoas moram, que são os municípios, elas vivem do orçamento geral da União. Se não fosse isso, a coisa seria muito mais complicada. Mas vamos passar a palavra para Daniel Pereira, muito bem preparado sempre, né? Um grande gestor que foi e é, né? Claro. Como é que foi a sua participação, Daniel Pereira, nessa reunião de ontem na Câmara dos Deputados com os parlamentares, os prefeitos e alguns vereadores? Olá, Carlos. Obrigado pelo convite, o Henrique e todo o público que acompanha o podcast Na Hora Online. Obrigado aí por estar nos permitindo e pela recepção e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui em Brasília, elevando a qualidade da comunicação e trazendo Rondônia mais perto de Brasília e trazendo Brasília também mais perto de Rondônia. Isso é muito importante, né? Então, nós fomos convidados pelo presidente Daron, prefeito Célio, um grande parceiro nosso do SEBRAE, e bem recepcionado ontem, entre outras agendas que nós fizemos com eles, bem recepcionado pela nossa bancada, né, os integrantes da bancada que se fazia presentes. E eu sou muito grato à nossa bancada federal, principalmente no período que nós passamos pelo governo, né? Eu, governador, hoje senador Confúcio Moura, vice-governador, e nós, juntamente com a nossa bancada, conseguimos um feito memorável, né? Nós conseguimos emplacar a primeira emenda parlamentar de bancada do país. Então isso nos fez vir aqui para agradecer. Também o apoio que eles têm nos dado ao SEBRAE, particularmente numa agenda que o atual governo, o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, numa visão estreita dos problemas e das soluções do país, queriam cortar dinheiro do SEBRAE, né? O SEBRAE é uma pequena instituição que trabalha com 100 colaboradores, para Rondônia um orçamento de 46 milhões de reais. Você tem uma ideia, isso é um sexto do orçamento da Assembleia Legislativa, por exemplo, a título de números, e nós atendemos no ano passado 25 mil famílias, 25 mil empresas, né? E isto num bom relacionamento, né, principalmente com a Aron, e nós conseguimos nos conectar com todos os municípios e construir agendas com todos os municípios de Rondônia. Então, ficamos muito felizes pelo convite e muito felizes e honrados pela recepção da nossa bancada, né, indiferentemente da coloração político-partidária e indiferente, inclusive, do papel que cada um vai desempenhar no processo eleitoral de 2022. Inclusive, também usando, né, a mesma palavra, nós vamos soltar daqui a pouco um vídeo da sua participação lá na Câmara dos Deputados, onde você faz toda aquela argumentação em favor do estado de Rondônia. Agora, a bancada já ajudou, você já falou sobre isso, né? Ajudou muito. Quem, de fato, da bancada ajudou para que houvesse a manutenção dos recursos que o governo federal queria tirar de todo o sistema S? E, claro, o SEBRAE foi uma das instituições assim, que poderiam ser prejudicadas, né? Claro. Mas se você me permitir, depois a gente volta na questão da emenda parlamentar histórica, né? Eu acho que vale a pena a gente esmiuçar ela um pouco mais e falar, inclusive, dos atores que estavam diretamente envolvidos, né?
Então, quando o governo atual assumiu, ele mandou, lá em 2019, ele mandou um projeto para o Congresso Nacional que ele retirava recursos do SEBRAE. Na verdade, ele inviabilizava a existência do SEBRAE, né? Como é que o SEBRAE é financiado? O SEBRAE não é financiado com dinheiro do governo. Quem banca o SEBRAE são as médias e as grandes empresas. Então, o SEBRAE é uma instituição que tem há 50 anos no Brasil. No estado de Rondônia, ele tem a mesma idade do estado, tem 40 anos, né? Ele está presente em Rondônia, ele está presente em Vilhena, Pimenta, Cacoal, Rolim, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Porto Velho e Guajará. Isto presencialmente com presença nossa lá, prédio do SEBRAE, despesas do SEBRAE. E estamos em Guajará numa parceria com a Associação Comercial. Mas o SEBRAE tem usa de algumas estratégias a nível nacional, e lá em Rondônia é muito bem sucedido isso. Você cria as chamadas salas do empreendedor. Sala do empreendedor nada mais é do que um espaço da prefeitura para atender micro e pequena empresa. E o SEBRAE faz a capacitação da pessoa que vai trabalhar nessa unidade. E lá em Rondônia nós fizemos também uma parceria com o Banco do Povo, então é optativo. O prefeito ou a prefeita que levar a sala do empreendedor para o seu município, ele leva junto, se ele quiser, o Banco do Povo, que trabalha com microcrédito, né? Então o governo federal mandou, né, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, eles queriam matar o SEBRAE. Sem o SEBRAE, o ano passado, só em Rondônia, 25 mil micros e pequenas empresas teria ficado sem atendimento, porque foi o SEBRAE que deu atendimento para essas micro e pequena empresa. O SEBRAE, em 2020, 2021, nós, através do SEBRAE Tech, que é uma consultoria com uma empresa de altíssima qualidade, nós colocamos no campo mais de 2.500 prenhez de gado leiteiro. Nós sozinhos, só o SEBRAE, uma instituição pequenininha com orçamento minúsculo, nós fizemos mais que qualquer outra instituição pública ou privada no estado de Rondônia pelo melhoramento da qualidade da produção de leite dentro do estado de Rondônia, né? Isso com recurso do SEBRAE. E agora nós estamos com uma parceria que foi construída com o governo do estado, então nós acreditamos que ela vai ser um projeto de 5 anos, que ela vai ajudar muito o setor de produção de leite no estado. Mas o governo federal, o governo Bolsonaro, o governo, seu ministro da Fazenda, o poderoso ministro da Fazenda, Paulo Guedes, queria extinguir o SEBRAE. E aí essa discussão veio para o Senado, um projeto de lei no Congresso Nacional, e nós tivemos o apoio de toda a bancada de Rondônia, né? Nós, dos 11 parlamentares, 10 votaram com o SEBRAE, só um que votou contra a gente. E foi feita uma comissão especial do Senado e da Câmara para apreciar essa matéria. São 21 membros. Rondônia indicou 3. Olha o tamanho de Rondônia, olha o tamanho do Brasil, e você indicar 1/7, né? 3x7, 21, 1/7 é daquilo que compõe uma representação nacional. Lá estava o senador Assir, a quem eu presto minhas homenagens e agradecimento. Lá estava o deputado Léo Moraes, a quem presto homenagem e agradecimento, e o deputado Expedito Neto. Então a bancada de Rondônia é pequena, mas brava e guerreira bancada de Rondônia, ajudou o SEBRAE a continuar com as portas abertas no Brasil inteiro e ter atendido 25 mil empresas o ano passado, e esse ano a nossa meta bate aí próximo de 30 mil micro e pequena empresas a ser atendidas no estado de Rondônia. O que significa micro e pequena empresa? São empresas urbanas e as propriedades rurais. As propriedades rurais, as pequenas áreas da agricultura familiar também são caracterizadas como micro e pequena empresa, né? E ela é classificada de acordo com sua faixa de faturamento. Então, um trabalho muito importante, né, que infelizmente por miopia, por cegueira, o governo federal queria prejudicar, e o Congresso Nacional cumpriu o seu papel de verdadeiramente representar o povo e não permitiu que isso acontecesse. Então, renovo aqui em nome do SEBRAE, da diretoria do SEBRAE de Rondônia, eu, Samuel, o Clébio e todos os nossos colaboradores do SEBRAE, o nosso agradecimento à nossa bancada por ter ajudado o SEBRAE a ficar de pé, e o SEBRAE está pagando isso, fazendo as entregas e a prestação de serviço lá na ponta, entregando para a comunidade. A questão das emendas coletivas que a bancada federal de Rondônia conseguiu, o senhor era governador, eu lembro disso, e foi assim uma emenda histórica, né? Foram mais de 150 milhões
para o setor agrícola do estado de Rondônia. Como é que foi isso? O terceiro, primeiro a gente precisa informar o cidadão que a gente tem dois tipos de bancada, de emendas parlamentares. Você tem as chamadas emendas individuais e você tem as chamadas emendas coletivas, emendas de bancada, né? As emendas individuais, os parlamentares, via de regra, conseguem, um mais, outro menos, fazer a liberação delas. Agora, as emendas de bancada, até então, a bancada fazia, criava expectativa, mas ela não se realizava. Em 2015, eu era vice-governador e eu vim aqui numa reunião com a bancada para discutir o que fazer com o orçamento. E a nossa bancada de Rondônia, de política, a partir do momento que você entra para a política, tem uma máxima de que o político, a situação é a seguinte: se ele for teu aliado, ele não tem defeito. Se ele for teu inimigo, se ele não tiver defeito, você faz um e põe nele. Então, infelizmente, essa relação não é uma relação muito saudável. Mas é assim que o sistema funciona e isso é muito antigo. Então, a nossa bancada, indiferentemente do que cada um pense a respeito dela, a bancada se preocupa com o Estado, né? E eu vou falar aqui mais detalhes dessa emenda. A cidade de Porto Velho, por exemplo, que o prefeito Hildo está, nesse momento, usufruindo de bons resultados, mas a bancada federal colocou 70 milhões de reais de uma emenda parlamentar de bancada para poder ajudar a nossa cidade. E fez bem, a nossa capital merece, e assim como o nosso interior também. Mas até então, as emendas parlamentares coletivas eram apresentadas e não dava em nada. Eu conversei, inclusive, com o então governador, hoje senador Confúcio, que por 10 anos foi deputado federal, e falou: Daniel, essas emendas parlamentares de bancada, isso aqui é só para encher linguiça, isso não vira nada. Mas a nossa emenda parlamentar virou alguma coisa, né? Os 8 deputados federais, que eu vou citar aqui, a deputada Marinha, a deputada Mariana, o deputado Garçom, Capixaba, Moschini, Marco Rogério, à época deputado federal, Expedito Neto e Luiz Cláudio, né? E os senadores Cassol, Assir e Raup. E provavelmente um ou outro aqui, mais precisamente o senador Assir, que já foi o relator do orçamento da União, juntamente com o Capixaba, e que era o coordenador da bancada, depois o deputado Garçom, e a soma de todo mundo, os recursos foram liberados. Esses recursos, primeira dificuldade para você liberar os recursos, porque era uma emenda para um objeto, que era compra de máquinas pesadas para as prefeituras. Toda a prefeitura de Rondônia recebeu equipamentos, todas. De Pimenteiras, que é o menor município, a Porto Velho, que é o maior. Todos os municípios. E no primeiro momento foi feita licitação para mais de 400 tratores e equipamentos agrícolas. Isso foi para 400 associações esparramados para todo o estado de Rondônia, né? E como nós conseguimos fazer com custo 25% abaixo da expectativa, nós conseguimos, por exemplo, de 400 tratores, nós ultrapassamos 600 tratores agrícolas. Então é a maior compra de tratores agrícolas do norte do Brasil e com certeza durante muito tempo vai ser difícil alguém fazer uma compra tão grande, né? Para você ter uma ideia, o atual governo já faz o quê? 2018, já estamos entrando no 4º ano do atual governo, até hoje o governador Marco Rocha e os seus secretários, principalmente Agricultura, fazem entrega de tratores que foram comprados com essa emenda que começou em 2015. Então, um trabalho bem feito, ele dá bons frutos. Isso aponta para nós a importância de você ter a bancada trabalhando emendas coletivas, emendas que sejam capazes de criar uma política estruturante para o Estado, apresenta e ensina que o governo do Estado tem que ter sintonia fina com a bancada federal. A bancada federal representa o país, mas tem condições de ter acesso a créditos e recursos importantes para o Estado. E se a gente construir isso com os municípios, como nós fizemos, olha só, nós criamos uma agenda que prestigiou os municípios, uma agenda que prestigiou o Estado e uma agenda que prestigiou a bancada. Todo mundo foi prestigiado nesse processo, mas quem mais foi prestigiado são as milhares de pessoas que tiveram máquinas para poder abrir as suas estradas, para limpar suas ruas, para prestar serviço nos 52 municípios, e aí esses quase 600 famílias que receberam tratores com equipamentos e máquinas agrícolas para melhorar a qualidade do seu trabalho, para reduzir a importância do uso da força
própria, da força física para você trabalhar, para gerar riqueza, gerar comida, gerar renda. Então, quando você trabalha direitinho, de forma séria, de forma responsável, e todo mundo junto, caminhando para o mesmo objetivo, as possibilidades de erro são grandes, né? E é por isso que Rondônia comemora o fato de a primeira emenda parlamentar coletiva de bancada da história do país foi o estado de Rondônia que conseguiu fazer. E eu coloco isso no meu currículo como o primeiro governador da história do país que conseguiu, primeiro como vice-governador, depois como governador, dar fim a um trabalho tão importante. Mas ele não teria acontecido, Fábio, sem pessoas especiais que nós temos no estado de Rondônia, né? Eu cito, por exemplo, o Márcio Gabriel, que era o nosso responsável pelo setor de licitação, sem sombra de dúvida, o melhor do país, a nossa secretária de agricultura à época, né, que o Padovani deu uma contribuição dele como secretário, depois ele saiu para a campanha, aí veio a Mari Braganhol, né, e a nossa querida... gente, Heloísa Bertoletti, né? Como é que eu estou tendo um lápis aqui? Minha querida amiga, professora, prefeita, gestora pública maravilhosa, Heloísa Bertoletti. Então, essas 3 pessoas aqui citadas carregaram o piano nas costas e entregaram a primeira emenda parlamentar de bancada coletiva da história do país para o povo de Rondônia. E isso é motivo da gente vir aqui e agradecer, com certeza, a nossa bancada federal. Muito bem. E o Sebrae teve também uma participação nessa 23ª Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, que, aliás, se encerra hoje, né? Então, como é que foi a participação sua representando o Sebrae nessa Marcha de Prefeitos? Então, o Sebrae se fez presente através do Daniel, o Sebrae Rondônia, através do diretor Daniel, diretor superintendente, e o diretor administrativo financeiro, o professor Kleber. Então, nós dois viemos para cá e acompanhamos boa parte da programação, né? O Kleber acompanhou a programação toda e eu acompanhei principalmente o dia de ontem. E o Sebrae tem um trabalho muito forte dentro dos municípios, né? E uma experiência nascida em Santa Catarina espraiou para todo o Brasil, que é um programa chamado Programa Cidade Empreendedora. Você criou um programa, você estabelece 10 eixos, né? Esses eixos são gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, marketing territorial e setorial, cooperativismo e crédito, inovação e sustentabilidade. Então, dentro desses 10 eixos, você atende praticamente 100% das demandas de um município, né? Então, o que nós temos feito? Quando eu tomei conhecimento desse programa, o Samuel que me apresentou, eu falei, Samuel, esse programa você pode pegar qualquer plano de governo, de qualquer prefeitura, de Pimenteiras, de Paraná e de Porto Velho, a maior, a segunda maior e a menor, e você pode adequar o plano de governo de qualquer prefeito, de qualquer partido, e fazer, dar executividade, né, a esses planos de governo. Então, fantástico, né, e capaz de você avançar muito. Só que, embora tenha sido iniciado em Santa Catarina, apenas um estado do Brasil conseguiu atingir 100% dos seus municípios. Nós atingimos ainda em 2000, começamos em 2000, terminamos em 2021, e nós conseguimos conectar os 52 municípios. 49 deles nós fizemos online. A gente estava dentro da pandemia, restrição de ir e vir, restrição de receber aqui ou ali, todo mundo mascarado, né? Mas conseguimos fazer. Então foi um trabalho muito bem feito, um trabalho exitoso. Até agora, nós já faz vários meses que nós conseguimos fechar os 52 municípios e até o presente momento nenhum outro estado da federação fechou 100%. Então ontem teve uma mesa com o diretor Bruno Quick, que é o diretor nacional do Sebrae, e ele colocou a meta do Sebrae. A meta do Sebrae é atingir 1.500 municípios. E Rondônia já entregou 52 municípios. Até fiz uma fala dizendo, lamento, nós não podemos contribuir com mais, porque os nossos 52 municípios já estão conectados. Então, uma agenda fantástica, e o Sebrae de Rondônia, mais uma vez, é homenageado e honrado pelo trabalho que a nossa equipe faz, né? Então, quero aqui, em meu nome, em nome do diretor Samuel,
em nome do diretor Clébio, render as nossas homenagens a todos os nossos colaboradores do Sebrae. É um time pequeno em termos de quantidade, mas de uma qualidade fantástica de trabalho. Então, meu abraço, meu agradecimento aos colegas que estão lá em Porto Velho, na parte de estruturante do Sebrae, do atendimento, o pessoal de Guajará, o pessoal de Ariquemes, o pessoal de Jaru, o pessoal de Jiparaná, o pessoal de Cacoal, o pessoal de Rolim, o pessoal de Pimenta e o pessoal de Vilhena. Esse povo é fantástico. É o único Sebrae 100% do Brasil até o presente momento. Olha, a política é como a nuvem, né? Uma hora a nuvem branca, outra hora como se fosse um cumulonimbus, né? Carregado, querendo aí, naturalmente, proporcionar uma tempestade, né? Como é que está a nuvem política hoje, Rondônia? Como é que você está vendo esse processo eleitoral? Porque cada momento, cada dia muda, lógico, né? É dinâmica a coisa, mas como é que você vê hoje essa estrutura, esses anúncios de candidaturas a governo, ao Senado, principalmente ao governo? Ô Carlos, bom, eu faço política desde que eu aprendi a falar, acho, né? Eu adoro política e para mim a política é uma boa política, a política voltada a buscar soluções para o problema da sociedade é algo muito saudável e necessário, né? Em qualquer tempo e em qualquer agrupamento humano que você tenha. E as eleições de você ter nomes se preparando para disputar deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador, presidente da República, etc. e tal, é do cotidiano da democracia. E isso é muito bem-vindo. O que nos preocupa é que essa eleição que nós estamos vivendo agora, ela é diferente das eleições anteriores, que nós tínhamos disputas eleitorais, mas não era uma guerra eleitoral. Nós tínhamos um processo que a hora que você fechasse as urnas, quem ganhou ia comemorar, ia fazer festa, quem perdeu ia ficar chateado, ia ficar cabeça baixa, mas depois passava e ele ia embora e na outra eleição talvez ele invertesse o processo e ele inverteu o processo. Então já tivemos pessoas derrotadas numa eleição agora, 4 anos depois, volta de forma triunfante. Isso é muito legal. É no modelo político que o Ocidente tem, né, os países que se regem pelo sistema democrático. E o Estado brasileiro, o país, ele viveu durante 25 anos a impossibilidade de escolher o seu presidente, de escolher os seus governadores e de escolher, sem poder escolher os prefeitos das capitais, né? Então, à medida que o sistema ia sendo enfrentado, que não conseguia dar resposta para a população, eles iam reduzindo a possibilidade da população participar do processo eleitoral. Como se meia dúzia de pessoas, por mais estreladas que fosse, pudesse decidir o destino de todos, né? Isso contraria a base daquele que é o espírito do Estado moderno que nós temos. E hoje, com o desgoverno Bolsonaro, nós não é uma questão de ganhar ou perder uma eleição. O que nós estamos vendo é uma ameaça constante às instituições do país, né? Primeiro usaram essas mesmas instituições quando o Moro criou a tal da Lava Jato, acompanhado de um bando de picareta que era do Ministério Público Federal, que inclusive ou pediram a conta ou foram colocados para fora da instituição e prestaram desserviço para o país. Aí isso tudo acabou beneficiando o atual presidente, mas ele, em vez de fazer um bom governo para o país e ser reeleito pelo reconhecimento do trabalho que fez, e isso é justo dentro do processo eleitoral, porque o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a presidente em 1994, foi eleito em 94, foi reeleito em 98, lembrando que não existia o Instituto da Reeleição, foi criado lá, se não me falha a memória, em 97. Então, é normal um presidente se trabalhar, colher o resultado do seu trabalho sendo reeleito. Em 2002, o Lula veio, se elegeu presidente, foi reeleito em 2006, com uma votação maior do que aquela que ele obteve em 2002. A Dilma se elegeu em 2010 e, apesar de todos os problemas criados para inviabilizar o governo, ela conseguiu ser reeleita em 2014. E o atual governo, em vez de levar em consideração que todos os presidentes, até agora, todos conseguiram se reeleger,
ele já é o único presidente da história mais recente nossa que ele já, 6 meses depois que ele era presidente, já começou a vazar água para tudo quanto é lugar, né? E daí, ele acompanhando com pesquisa, com tudo, ele está tentando de todo o meio, inclusive melar as regras do jogo. Ele está parecendo, na linguagem popular do futebol, aquele cara que está expulso de uma partida de futebol e ele quer arrumar uma briga para acabar com o jogo, para inviabilizar o jogo. E isso, infelizmente, está acontecendo no nosso país, essas brigas constantes do presidente com as instituições, né? Ora é com a imprensa, ora é com o Congresso Nacional, ora é com o STF, ora é com A, ora é com B, ou seja, é uma sociedade baseada no ódio, baseado na briga, não é baseado na construção, no bom senso, na responsabilidade, né? Então, isso tudo é uma insanidade e isso leva o nosso país para um risco institucional muito forte. Então, todo mundo que vai participar do processo eleitoral não vai participar apenas de um processo eleitoral para escolher deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores, e presidente da República. É uma defesa que nós temos que fazer das nossas instituições. Elas não são perfeitas, porque em local nenhum do planeta nós temos instituições perfeitas. Elas são formadas por homens e mulheres e homens de mulheres. Homens e mulheres em qualquer tempo erram e acertam. E a nossa não é diferente, né? O STF, quando o Lula era presidente, tomou uma série de medidas que contrariava o governo, mas o governo cedeu. Porque o regime democrático, que se impõe no regime democrático, não são as baionetas, são as togas. É assim na Inglaterra, é assim na França, é assim na Itália, é assim nos Estados Unidos, é assim no Canadá. E tem sido até agora assim no Brasil. E nós esperamos que isso continue assim. Agora, para finalizar o nosso podcast do Na Hora Online, com essa entrevista, eu tenho visto com muita preocupação, a gente tem colocado muitas matérias no Na Hora Online a respeito da questão de saúde em Rondônia, principalmente o Cosme Damião, que é onde as crianças são atendidas, né? E o Cosme Damião foi assim, inaugurado, muito bem inaugurado, realmente um hospital parecia um grande hospital de ponta, com bons equipamentos, bem preservado, e ele veio se deteriorando nesse governo agora que se instalou em Rondônia e chegou ao ponto do Cremero fechar. Mas aí uma juíza federal liberou, tudo bem, tem lá as suas razões e as suas fundamentações. Mas como é que o senhor vê essa situação de saúde hoje, já que o senhor foi vice-governador e governador do estado de Rondônia? Como é que o senhor está vendo agora, nesse momento, essa situação aí do setor de saúde, principalmente desse último episódio que foi o Cosme Damião? Carlos, eu passei a ser deputado estadual em 95. Em 95 era muito triste a situação de todas as nossas unidades de saúde. E elas melhoraram muito em termos de quantidade, de qualidade. O Estado hoje tem uma rede de serviços pelo interior do Estado que não existia antes. Nós melhoramos muito e estamos muito longe do ideal. Agora, todo governador que passou deu uma pequena contribuição para melhorar a qualidade da saúde. Por exemplo, o Cassol, ele conseguiu, com verba de compensação, terminar o hospital lá de Cacoal. E o Confúcio colocou ele para funcionar, né? O Confúcio colocou para funcionar o hospital lá da 429, lá em São Francisco, colocou o hospital lá na ponta do Abunã para funcionar. Até eu, em 9 meses de governo, eu consegui fazer uma parceria com o hospital privado lá de Ariquemes e levar 5 unidades de terapia intensiva presente lá de UTI lá na localidade. Ariquemes é o município. Ariquemes. É o município que o governador rejeitou, mandou devolver, inclusive por ofício, junto com o Fernando Máximo, né? 17 ou 18 milhões para. Ele não quer um hospital regional. Segundo ele, não tem necessidade. É claro, ele não mora em Ariquemes e não usa serviço público de saúde com certeza, né? Porque a situação econômica dele hoje permite ter um bom plano de saúde, etc. e tal. Mas eu espero que ele não se arrependa no dia de amanhã quando ele não for governador mais, né? E aí, nesse contexto, como eu dizia, todo mundo deu uma melhorada. O único governador que vai passar para a história como o cara que, em vez de ir para frente, foi para trás na área de saúde é o Marco Rocha. O único hospital que ele comprou é um hospital que tem todo o cheiro de ter sido superfaturado, tem informações
que corre na cidade, que era uma unidade, um hospital que já estava para ser desativado, e esse hospital estava sendo oferecido a todo mundo que queria comprar o espaço para um empreendimento, inclusive para instituições escolares, né? Pela metade do preço que foi adquirido. E depois gastaram mais 50% disso para fazer alguns investimentos. Se o governo fosse baseado numa gestão de resultado, nós deixamos, através da nossa Secretaria de Saúde, na época, encabeçada pelo Dr. Maiorquim e tendo como adjunta a enfermeira Socorro, 3 alas sendo construídas no hospital de base. Só essas 3 alas sozinha, com mais 600 mil reais no máximo de investimento do atual governo, ele teria entregue para a população de Rondônia o dobro da quantidade de leito que eles compraram no Regina Paz. Então é o governo mais desastrado da história. E ele recebeu 3 recursos em andamento. Esse recurso lá de Ariquemes, que você já informou que ele fez a devolução, inclusive com um argumento absurdo, né, de dizer que aquilo não é importante lá para a região de Ariquemes e que dá para fazer parceria com a iniciativa privada lá em Ariquemes. Como se Ariquemes existisse estrutura de saúde da iniciativa privada capaz de atender a demanda de toda a região, né? Sendo que esse serviço não vai todo através de ambulância, ou avião, ou veículos próprios para Porto Velho, né? E ele também pegou o hospital lá de Guajará. É um hospital que estava 85% do hospital pronto. Equipamentos comprados, os recursos todos disponíveis para o governo do estado, e o governo Marco Rocha não acrescentou um tijolo lá em Guajará-Mirim. Diz ele agora que vai inaugurar o hospital em dezembro desse ano. Primeiro que ninguém acredita nisso, né? E segundo, que ele deveria ter inaugurado o hospital em dezembro de 2019, porque 85% do hospital estava pronto, mas nenhum tijolo até agora colocado lá. E com relação a essa questão do Cosme Damião, eu conheço bem isso. Primeiro, o Estado teve uma evolução com relação a essa questão de saúde, de educação, de saúde infantil. Quando eu fui deputado, a saúde infantil era uma ala do Hospital João Paulo. Era um crime aquilo. Se hoje o João Paulo é decadente, imagine então há 25 anos atrás. E as crianças, as mães, ficavam em cima de uma cama que nem sequer um ventilador tinha naquela época no hospital. Eu lembro disso porque eu, como deputado estadual, fui fazer visita lá e era de cortar o coração aquilo. No governo do Bianco, foi criado uma unidade separada, que foi constituído o Hospital Infantil Cosme Damião. Foi o secretário Natanael Silva, que foi secretário de saúde, que fez isso. Então, o Natanael fez um grande serviço de dignidade às nossas crianças. E no governo Confúcio foi construído o hospital infantil com a estrutura do Estado e aparelhado. Só que esse hospital ele teve tanto sucesso, que a demanda rapidamente cresceu muito. Então, foi conseguido um recurso através da nossa bancada federal. Em 2017, nós recepcionamos, dia 23 de dezembro, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, o senador Raupp, o senador Cassol, a deputada Marinha, para a gente assinar o termo de contrato com o Ministério da Saúde para reforma e ampliação daquela unidade hospitalar. E o atual governo pegou o dinheiro em caixa, disponível. O que ele tinha que fazer? Pegar uma equipe técnica, fazer o projeto, aprovar esse projeto do Ministério da Saúde e fazer a execução. E até o presente momento não se tem informação que essas providências foram tomadas. Está terminando o governo Marco Rocha e é perigoso, seja esse governo ou o próximo, não ter mais condições de fazer a execução desse recurso. Eu lamento por isso, porque é muito trabalho, muito difícil você conseguir recurso. Essas 3 obras são recursos trabalhados pela nossa bancada, o pessoal sempre dá conta do recado, mas o desastrado do governo Marco Rocha não consegue sequer fazer a execução dos recursos federais que ele recebeu já encaminhado pelo governo anterior, no caso o governo Confúcio Moura, e eu tive a honra de, num período curto, terminar esse governo. E nós não temos conhecimento de iniciativa nova. Repito, a única contribuição que ele deu para o estado de Rondônia em termos de
hospital é comprar um hospital que todo mundo na cidade diz, no estado diz que ele foi superfaturado, e com menos de 10% do valor que ele gastou nesse hospital, ele poderia ter colocado o dobro desse hospital para funcionar, simplesmente concluindo as alas lá do hospital de base que já estava em andamento. Então é o governo mais desastrado da história do estado e talvez da história do país com relação ao descaso com a saúde pública. Eu acho até, viu, Daniel Pereira, que essa questão do euro, por exemplo, eu não entendo como você, em 30 anos, vai pagar a preço de hoje 1 bilhão e 40 milhões só em aluguel, quando você já tinha 100 milhões da Caixa Econômica Federal, inclusive a Mariana, junto com o restante da bancada, foi quem conseguiu, já tinha 50 milhões que foram doados, né, pelo Tribunal de Contas da União, 30 milhões... Do Estado. Tribunal de Contas, desculpa, do Estado, 30 milhões da Assembleia e mais 20, me parece, do Poder Judiciário. Eu sei que tinha 200 milhões disponíveis. Poxa, mas espera aí, mas por que não construir, já que o sistema BTS, não é que eu estou condenando o sistema BTS, funciona em algumas situações. Agora, construir um hospital de alta complexidade, que é uma construção complexa mesmo, esse sistema constrói, mas não coloca nenhum equipamento e não contrata ninguém, fica só com aluguel. Isso é correto? Quer dizer... Carlos, eu não tenho medo de enfrentar inovações, né? O sistema de parceria público-privada, que nesse caso é esse sistema, os chamados países de primeiro mundo, principalmente a Europa, utiliza muito isso. Eu estive em Portugal há não muito tempo atrás, inclusive comprei uma obra que trata sobre o tema, mas aí um fato, os europeus que trabalham isso há muito tempo ainda estão procurando um jeito de reduzir os problemas que eles têm nesses contratos. Então, nós teríamos em Rondônia algo que, do ponto de vista da inovação, é interessante, mas algo que nunca foi feito antes. Mas nunca foi feito antes e o governo Marco Rocha não vai fazer. Por uma razão muito simples, o governo está acabando, né? Nós estamos nós estamos terminando o mês de abril, então já foi embora o quarto mês, só tem mais 8 meses nesse governo. Ninguém vai construir um hospital em 8 meses, não é? A não ser que o cara seja chinês, mas não é o nosso caso, né? Pois bem, você citou um negócio que eu tenho bem de memória. Quando eu recebi o governo Marco Rocha, o governador, após a eleição dele, que ele foi todo deslumbrado, mais preocupado em saber onde é que ele ia dormir lá no CPA do que propriamente dito onde ele ia trabalhar, porque quando ele ia trabalhar ele nunca foi, só foi no local onde ia dormir. Parece que ele tem uma propensão com a cama, sono, coisa da natureza. Pois bem, aí eu falei para ele, governador, o senhor tem uma demanda para resolver, que é a demanda do Hospital João Paulo. As outras, a própria população dá um jeito e vai resolvendo. A demanda do João Paulo é básico. O Confúcio avançou muito na área de saúde, o Cassol também avançou, só que não foi o suficiente para resolver um problema, que é o do João Paulo. E enquanto nós não resolvemos o problema do João Paulo, ninguém fez nada pela saúde em Rondônia, porque é isso que vira Jornal Nacional de forma negativa. Pois bem, e falei para ele, se o senhor quiser, pelo número de votos que o Bolsonaro teve em Rondônia, se o senhor pegar o projeto que está pronto lá na Secretaria de Saúde, colocar debaixo do braço, pegar a nossa bancada, a bancada que foi eleita de deputados estaduais, deputado federal, ou só os deputados federais e senadores, e o senhor for até o presidente em janeiro, ele lhe dá um hospital. Porque se ele, em fevereiro, já vai tomar pé dos problemas do Estado, da União, já vai ver que o buraco é mais embaixo, que não é tão fácil de resolver assim, e aí a sua possibilidade de êxito já é menor. Mas em janeiro o senhor ganha um hospital. Ele estava na posse do presidente, mas a única coisa que ele foi fazer lá foi uma selfie, né? Ele poderia ter pego com a nossa equipe, com o doutor Marioquim, com a Socorro, com o pessoal, os projetos prontos, né? O que aconteceu lá naquele hospital que nós chama de Euro, seria o pronto-socorro de traumas de Porto Velho do Estado. Quando ele começou a ser construído, o planejamento de engenharia foi mal feito, que é um problema muito recorrente em Rondônia, né? No Brasil e Rondônia em particular. E aquele local é uma região que tinha que ter passado primeiro por um processo de aterramento. Pântano, né? É um pântano, pronto. Porto Velho é um pântano, né? E aí, aquilo gerou uma confusão toda, porque quando fizeram depois o engenheiro, que era o Passarini, inclusive uma pessoa muito séria, né, um empresário que você conhece bem, e ele foi pegar o projeto dele, o aterro daquilo lá não estava previsto no contrato. E um empresário que fizer algo que não está no contrato, ele não vai receber.
Moral da história. Aí atrasou toda a obra, virou uma confusão e depois descobriu também que o projeto tinha problema. O projeto tinha problema, que a estrutura que foi projetada não aguentaria o tamanho e o peso daquele hospital. Então foi reordenado isso, foi refeito. O pessoal da área de técnicas do governo reelaboraram isso e estava pronto para ser listado. E nós tínhamos condições de listar no final do meu governo. Por que eu não listei? Porque eu achei que não era justo eu só licitar um hospital para que outro governo fosse construí-lo. Porque, na verdade, eu só iria... A parte administrativa seria eu a fazer, mas o governador que ia tocar seria o novo governador. E ele tinha sido acabado de ser eleito, aquele negócio todo, com a votação consagradora, e eu achei que ficava até mais elegante deixar ele, no dia 1º de janeiro, pegar e tocar o hospital. E ele tinha várias fontes de recurso, você citou algumas, né? Nós tínhamos um recurso que era um financiamento da Caixa Econômica, não era emenda parlamentar, não era fundo perdido, mas era um financiamento e você não tem que ter medo de fazer conta quando é o investimento, no caso, cuidar da saúde do povo é fazer um investimento. Sim. Nós tínhamos um contrato que eu fiz como governador com o Banco do Brasil de 5 anos, que entraria os 120 milhões de reais extra-orçamentário que ele poderia utilizar para essa finalidade. Então eu entreguei no caixa do governo. Aliás, eu vou até mandar aqui para você, no final aqui, o Henrique projetar na tela, para o Marco Rocha parar de falar besteira de que ele pegou o Estado quebrado. O Estado que o Marco Rocha pegou na conta, na fonte 100 do Estado, tinha 178 milhões de reais no dia 31 de dezembro de 2018. Então ele pegou um Estado com recurso, pegou um Estado com várias opções, mas infelizmente o que nós temos é o governo da indecisão, né? E vai terminar simplesmente criando a expectativa de construir um hospital digital para a população de Rondônia. E eu, como superintendente, que fui seu representante, consegui tirar o Estado do Cadim exatamente no dia 31. Exatamente, e isso garantiu para a gente, inclusive, que nós entregamos na virada do governo, além dessa emenda vitoriosa aqui, nós entregamos mais uma de 52 milhões de reais. Que a população e que a própria bancada pergunte ao Marco Rocha o que ele fez com essa emenda. Porque a que estava na nossa mão, nós pegamos, licitamos, compramos os equipamentos e entregamos para os municípios e para as associações. E os remanescentes, que foi a sobra do orçamento, o atual governo entrega até agora. Os 52 milhões, por favor, procure o Marco Rocha e pergunta para ele o que foi feito. Muito bem, muito obrigado ao Daniel Pereira, obrigado pelo podcast, pela conversa que nós tivemos hoje, né? Uma conversa muito interessante, você é sempre muito bem preparado e eu agradeço em nome da população de Rondônia os esclarecimentos, principalmente a atuação do SEBRAE, que é importantíssimo para o estado de Rondônia. Graças a Deus que existe o SEBRAE, né? Que vem suprir as deficiências por falta de projetos e vontade política de realizar desses governos que estão aí instalados e que, claro, são apenas inquilinos, né? do palácio e que, se Deus quiser, nós vamos ter uma renovação contratual, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Carlos, obrigado. É claro que eu não sou obstinado pela renovação e pela substituição. Quem cria o ambiente hostil ou favorável é o governante durante o exercício do governo. A gente só quer que as regras democráticas sejam respeitadas. O Bolsonaro ganhou a eleição legitimamente nas urnas, talvez com métodos indecentes, mas ganhou a eleição. E isso tem que ser respeitado. E ele não pode, de qualquer forma, na possibilidade de perder a eleição, não dar continuidade a esse sistema saudável de revezamento que nós temos na nossa história. Porque na nossa região aqui, o único país que age desse tipo é um país que eles acusam os adversários que seria o destino se eles não tivessem assumido, que é a venezualização. A Venezuela, só para quem não sabe, um coronel louco, não era o capitão louco, era um cara de patente mais elevada. Um coronel louco chamado Hugo Chávez se elegeu presidente
e ele achava que ele era o dono da situação. E continua, inclusive, com o grupo dele, e os caras manipulando o sistema eleitoral, enfim, é algo que nós não queremos aqui no país, né? Então, senhor Bolsonaro, o senhor é legítimo como presidente da República até 31 de dezembro. Se o senhor for reeleito com as mesmas regras que o senhor se elegeu, o senhor vai ter mais 4 anos de legitimidade. E se o senhor não for eleito, por favor, não destrua a história do país, cata o seu boné e vai para casa. É assim que agem os homens e as mulheres na democracia. Quando ganha, governa. Quando perde, vai para casa e faz oposição, faz aquilo que achar de direito a quem ganhou de eleição. Porque agindo desse tipo, toda a sociedade sai ganhando. Eu já ganhei a eleição, fui lá e fiz a minha parte, já perdi a eleição, fui ajudar a sociedade de outra maneira, né? E você fez uma pergunta que eu acabei não abordando, a minha preocupação desse cenário bastante nebuloso que a gente tem. O estado de Rondônia tem um ambiente bom, tem o atual governador é candidato, é muito simples, a população avaliar ele como positivo reelege, do contrário, não reeleja. É um direito do governador ser candidato e um direito do povo avaliar. Tem mais 2 opções meio parecidas com ele, que é o Marco Rogério e o Marco Rocha, meio parecido com ele do ponto de vista de alinhamento com o posicionamento político nacional, e nós estamos construindo uma candidatura mais no campo progressista, do qual faço parte, juntamente hoje com o Vinícius Raduan, que é do PSB, e o Anselmo de Jesus, que é do PT, sem impossibilidade da gente, com a possibilidade, inclusive, da gente trazer outros nomes, né? Hoje mesmo eu fiz uma visita aqui para o senador Confúcio, e qualquer hora que ele quisesse ser candidato a governador, nós estaríamos junto com ele, até que fez um grande mandato, com erros, com acertos, como todo ser humano governa, mas um governo voltado principalmente para os mais pobres, mais humildes, né? Não era um governo do oportunismo, né? Para você ter uma ideia, o Confúcio morava em Ariquemes e vivia num pequeno apartamento ao lado do CPA. Despachava o dia à noite e ia para o apartamento. O atual governador acabou de se eleger, comprou uma casa, alugou uma casa, né, num condomínio fechado, construiu uma estrutura só para fazer a proteção do governador lá no local, né, e ainda mandou construir uma academia para ele se exercitar. O Confúcio, que cuida bem da saúde, se exercitava pelas ruas de Porto Velho, pelas ruas do estado, nas madrugadas dos locais onde ele estava fazendo agenda. E simbolicamente, essa academia do Marcos Rocha, quem ganhar o governo do estado, que eu espero que não seja o Marco Rocha, eu vou trabalhar para isso. Se for o Marco Rogério, se for o Léo, se for alguém do nosso grupo, a gente tem que assumir um compromisso moral. Pegar aquela academia dele e doar para o curso de Educação Física da Universidade Federal de Rondônia, doar para fazer uma academia popular lá no bairro, porque é uma vergonha um governador ter que montar na sua casa não, na casa do povo, porque é pago com dinheiro público, o aluguel da casa, uma academia para o governador se exercitar, como se ele não fosse um cidadão comum e não pudesse alugar um horário numa academia, se ele gosta de exercitar, e ir lá com a segurança dele, fazer os exercícios, terminar seus exercícios e ir embora. Não precisa você ficar gastando dinheiro público para montar uma estrutura desnecessária, e sendo que a gente tem serviços múltiplos, carentes ao longo dos 52 municípios do estado de Rondônia. Muito obrigado, Daniel Pereira, né, o nosso diretor superintendente do SEBRAE, ex-deputado estadual, ex-vice e ex-governador e candidato. E você esqueceu ex-vereador em Cerejeira, um cargo que me dá muito orgulho. Com certeza, Cerejeiras. Entrevistei esses dias a prefeita de lá, né? Lisete Marte, minha amiga. E ela me falou, eu falei que te conhecia e tal, ela falou muito bem de você. E outra coisa, eu acho que você vai sair mesmo candidato a governo? Pré-candidato? O meu nome está colocado como pré-candidato, né? Eu cometi um erro em 2018 de não ter sido candidato à reeleição. E não quero comentar o passado, quero projetar o futuro. Então, meu nome está colocado. Não é embora, se eu quisesse ser candidato, bastava eu querer, porque eu sou presidente de um partido, mas eu não quero ser candidato por figuração. Eu acho que a gente tem que disputar uma eleição para ter um propósito e um projeto, e esse projeto tem que ser coletivo. Então, estou discutindo com o PT, discutindo com o PSB, discutindo com outros partidos, com o PDT, com o MDB,
que a gente tem uma boa relação de construção. O Confúcio teve uma vitória maravilhosa em 2010, depois repetiu em 2014, né? E o Confúcio se elegeu senador nesse cenário ruim. Ah, mas Confúcio não foi o mais votado. Não foi. Os outros governadores que disputaram a eleição nem se elegeram, né? Foi um arrasa quarteirão. Mas, como diz o meu amigo Garçom, os políticos que pretendiam ser muito novos já estão muito velhos. E tem muito político que era velho e já está renovado, pela incompetência dos caras que assumiram, seja no governo do estado de Rondônia, seja no governo nacional. Então, vamos ver aí o que acontece. Meu nome está colocado, está à disposição da população. Depois de algumas experiências, vereador, deputado estadual, deputado... primeiro suplente de deputado federal, vice-governador, governador, e essa escola fantástica que eu tive agora a oportunidade de participar, que é a Escola Sebrae. Então, acho que eu estou preparado para isso desde que a população queira. Então, meu nome vai estar, sim, colocado como pré-candidato a governador do nosso querido estado de Rondônia. Muito obrigado. Está aí o podcast do Na Hora Online. Até o próximo, se Deus quiser.